Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no Astrologia em Foco, portanto, um canal de astrologia, e eu sou a astróloga do canal Tita Zapata, caso ainda você não me conheça. Eu sempre digo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas com certeza você vai ter aqui informações relevantes a respeito deste céu astral que nos envolve a todos, em todos os cantos do planeta Terra. Vamos então aqui adentrar ao tema do vídeo de hoje, que é a energia, toda essa situação, esse crescente de tensão que vem vindo neste mês de outubro e que tem agora no dia 17 de outubro, às 8 horas e 26 minutinhos no horário oficial de Brasília. Aí em Portugal, às 12h26. E na Espanha, às 13h26. O momento exato do quê? Da lua cheia no signo de Áries. Sim, a lua vai chegar no momento de ápice da lunação libriana, porque o sol está em Libra, 24 graus, a lua está em Áries, 24 graus, nós temos o quê? O enfrentamento. Eles estão aqui frente a frente. E essa fase da lua representa o quê? O ápice daquilo que foi plantado lá no início, na lua nova. Assim que na nova a gente planta aquilo que quer, na crescente nós vamos ver o que foi para frente, o que não, as sementes que tiveram a capacidade de estar aí crescendo, e na cheia é um momento total de crescimento dessas sementes. Nesses próximos 15 dias nós vamos estar fazendo o quê? Ou a colheita, ou então nós já vamos estar preparando o terreno, limpando para a nova lunação. Gente, esta lua cheia, ela vem com uma intensidade muito forte. Por quê? Porque nós tivemos lá no dia 2 de outubro, na lua nova, o eclipse solar. E esse eclipse solar tem uma duração energética de, no mínimo, 6 meses. Esta lua cheia ativa essa energia do eclipse solar, sem contar ainda que tem um outro aspecto importantíssimo, é porque, além deste cabo de guerra que tem aqui entre o Sol e a Lua, Áries e Libra, também vamos encontrar uma outra oposição se formando, que é Marte em Câncer e Plutão no finalzinho do seu período em Capricórnio. Esta oposição eu já trouxe para vocês, porque ela é muito poderosa, muito perigosa. Se você acabou de chegar aqui nesse vídeo, tem algum lugar aqui, um card, que te indica, que te direciona para o vídeo de oposição de Marte e Plutão, e que isto vai acontecer até mais ou menos a metade de maio de 2025. Eu aqui vou tentar trazer apenas palavras-chave, por quê? Porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. E eu já tenho esse material no vídeo passado. Então, eu te convido, depois que você acabar de assistir esse, assista o vídeo que está no card sobre oposição Marte e Plutão. E você que já assistiu, se ficou alguma dúvida, dá uma voltadinha ali e assiste outra vez, ok? Então, vamos lá. Nós temos uma oposição Sol e Lua. Vocês acompanham em algum lugar aqui da tela o gráfico. Essa oposição Sol e Lua no eixo Áries, Lua, Sol, Libra, vai nos colocar frente à necessidade de analisar Áries, Lua, as emoções. Como é que essas emoções que estão muito reativas, reagentes, por quê? Porque a Lua representa esse mundo de emoções, representa a nossa ancestralidade, o nosso inconsciente, o que vem atrás. Em Áries, ela está, assim, em energia de fogo. Ela vem aqui e ela pode ferver. Já o Sol em Libra, ele não está situado num signo que ele tenha muita afinidade. Por quê? Porque Libra pensa e sabe que precisa do outro. Libra procura harmonia, procura equiparar as duas partes.
E o Sol, ele é muito eu, ele lida muito com o egocentrismo também, com o nosso ego. Ele precisa desse brilho. Lembrando que aqui eu estou falando de aspectos luz e sombra, mas sem fazer essa comparação que muitos fazem, ai, de signo ruim, ou de signo que é complicado. Gente, todos os signos têm aspectos sombra, todos. E todos eles trazem essa necessidade, o que é próprio a ele. E o Sol é brilhar. Se nós temos aqui um Sol em Libra, que sabe, tem que reconhecer que existe o outro, que eu preciso harmonizar com o outro, uma Lua em Áries reativa, pegando fogo, fervendo, então esta oposição aqui já indica que esta Lua cheia pode vir com problemas sérios relacionados com os relacionamentos que nós temos. O nosso eu, a nossa reação muitas vezes desmedida em relação ao outro nos nossos relacionamentos. Veja, esta lua, no mapa gerado para o momento exato dela, às 8h26, para o horário oficial de Brasília, esta lua está na casa 5. E a casa 5, ela se refere aqui à área de alegria, felicidade, amores. O Sol, na casa 11, se refere ao coletivo, ao social, aonde muitos estão reunidos. Então, nós temos aqui um cabo de guerra de casa 5 e casa 11, para quem está neste fuso horário. Para você que é de Portugal, a Lua vai estar situada no meio do céu. Por quê? Porque o ascendente já será Capricórnio. Inclusive, você da Espanha, e aqui eu sempre falo dos horários oficiais, tá? Você da Espanha também terá este ascendente deste gráfico em Capricórnio. Portanto, a Lua vai estar lá na casa 4. Entre a casa 4, provavelmente a Espanha também deve estar ativando a casa 4. E o Sol na casa 10. Entre 10 e 9. E aqui Espanha entre 3 terminando para 4. Veja, os eixos são diferentes, mas a energia, ela é uma só. É que depende de onde a pessoa está, pode ativar naquele local, naquela comunidade, de uma forma um pouquinho diferenciada. Aqui, para nós, no Brasil, o ascendente vai ser Sagitário. Brasil, horário oficial também. Sagitário. E Sagitário, ele fala do que está lá fora, daquilo que a gente busca, de conhecimento, de sabedoria, de religiosidade, de figuras ligadas com moral, com ética. Esse será o ascendente deste gráfico. E o Sol na 11 está falando do coletivo, do público. Já a Lua, na casa 5, na astrologia mundial, né, política, ela fala do povo, e ela está na 5, que representa ali a vontade de diversão, a vontade de algo mais leve, a vontade de encontrar mais amor. Só que ela está em Áries, e Áries é muita imposição. Áries é muito eu sou livre, eu sou independente, eu quero as coisas, eu tenho pressa, ação. Para vocês que estão na Europa, seja Portugal, seja Espanha, vocês vão ter o ascendente Capricórnio falando muito da tradição e falando das questões materiais, a respeito de terra, a respeito de aplicações financeiras, aquilo que é material, aquilo que é tangível. E tendo o Sol no meio do céu, ou para casa 9, vai trazer o tema do status social, e com a Lua na casa 4, casa final 3, 4, vai falar sobre ou comércio local, ou também a respeito daquilo que vocês consideram como lar. Então, estando, por exemplo, dentro da União Europeia, os países, eles olham para dentro de si mesmos. Fazem parte de um grupo, de um coletivo, mas eles estão olhando para eles. Cada país analisando como vai a sua situação interna. E a comunidade europeia seria, vamos dizer assim, a casa 10, ok? Só para vocês terem uma ideia de como funciona isso a nível coletivo. Mas vamos voltar aqui para a questão geral. Nós temos, portanto, uma oposição de Sol e Lua e uma outra oposição de Marte, que está em Câncer, com Plutão, que está no finalzinho de Capricórnio. Olha aí que nós temos uma cruz cósmica no céu. Marte e Plutão. Vocês
já provavelmente assistiram o vídeo, se não assistiram, vão assistir e vão perceber a tensão que essa oposição traz para todos nós. Formada cruz cósmica no céu. E vamos apimentar um pouco mais essa tensão, porque a cruz cósmica, quem me segue já sabe, são duas hastes que se cruzam formando a cruz. Então, 4 quadraturas com 2 oposições. É um dos aspectos mais tensos que nós podemos encontrar em um mapa astral, numa carta astral. Fechados pelos 4 cantos. Vamos apimentar um pouquinho mais? Vamos trazer mais tensão aqui? Quem está junto com a Lua? Quiron. Quiron retrogradando em Áries em 21 graus. A Lua em 24, Quiron retrogradando em 21. E Quiron é aquela energia que fala da nossa criança interior ferida, ou então das feridas que uma população tem, que leva muito àquela lembrança mais infantil, arraigada das dores que nós mesmos nos infligimos. Muitas vezes, sim, ela vem com uma base real, mas outras vezes de pura ilusão. E um planetóide que é extremamente tenso, que é Eris. A Eris, a deusa da discórdia. Eris está em 24 graus de Áries retrogradando. Então, Eris está em conjunção com a Lua, em oposição com o Sol. Em quadratura com Marte, em quadratura com Plutão. Tanto quanto Quiron. E quem é Eris? Que planetóide é esse? Como vocês sabem, eu gosto de trazer aqui sempre um pouco de mitologia, quando estou apresentando algo que eu ainda não apresentei para vocês. E no caso do planetóide, ou do planeta anão, chamado Eris, eu vou aqui dar umas pitadinhas desta mitologia para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Eris, ela é a deusa da discórdia na mitologia grega. E na mitologia romana, ela é chamada de discórdia. Eris é filha de, deixa eu ver qual que é o nome da mãe dela, Nix. E ela foi casada com um deus primordial, que é o Éter. Essa Eris, ela teve 14 filhos, mas apenas uma das filhas leva o nome do satélite que gira em torno de Eris. Só tem um satélite, e esse nome, deixa eu ver qual que é, disnomia, que significa a ilegalidade. Então, deu para perceber que dentro da mitologia era bastante complicada e bastante tendenciosa a Eris, né? Vamos explicar. Ela sendo filha de Nix, ela tendo sido casada com Deus primordial, essa deusa, ela, quando aparecia, sempre trazia brigas, discórdias, confusões. Portanto, os outros deuses não tinham muita vontade da permanência dela no meio deles. E ocorreu um casamento entre Peleu e Tétis. Nesse casamento, Eris não foi convidada. Por quê? Porque eles não queriam discussão, não queriam briga, não queriam discórdia. Ela ficou muito irada com tudo isso. Por isso que eu digo também que Eris representa no mapa astral a ira, porque Marte fala da raiva, mas existe uma ira desmedida, e essa é Eris. E o que que ela faz? Ela aparece no meio da festa do banquete e ela lança uma maçã de ouro. E essa maçã de ouro trazia assim, para a mais bela. O que que aconteceu? Começou a discórdia. Por quê? Porque a deusa Hera, que é a esposa de Júpiter, ela também é chamada de Juno, a deusa Atena e a deusa Afrodite começaram a discutir, porque elas eram as mais belas. O que que acabou causando? Uma tremenda discórdia e o início da guerra de Troia. Por quê? Porque elas começaram a colocar os outros deuses em xeque. Quem é a mais bonita? E acabou sobrando para um, que eu não lembro se foi o Peleu exatamente, e ele tinha que decidir qual delas seria mais bonita. Então, cada uma ofereceu para esse deus algo que elas podiam. Então, era a deusa, a esposa de Júpiter. Então, ela podia dar para ele muito sucesso no meio dos deuses. Já a
Atena era a deusa da guerra e da justiça, ela poderia dar para ele a possibilidade de não se envolver em contendas e passar muito bem no meio de processos de disputa. E Afrodite ofereceu para ele a mulher mais bela. A mulher mais bela, não a deusa. E ele aceitou o quê? A mulher mais bela, que naquela época era Helena de Troia, que era casada já com o rei de Troia. E aí começa toda a confusão da guerra de Troia. Bom, deu para perceber quem é Eris. Deu para perceber que Eris é pura discórdia, conectada com ilegalidades. E isto nos fala sobre a energia que essa Eris vem trazendo, essa discórdia que ela apresenta. Como Eris no sistema solar está lá no final, no cinturão de Kuiper, ela está além até de Plutão, depende muito do movimento que eles fazem, eles não têm uma elíptica correta. Essa Eris, ela é lentíssima e ela permanece em Ares, ó, muitos e muitos e muitos anos. Ela vai no processo de direto, depois ela retrograda. Portanto, Eris está há muitos anos em Ares. Ainda vai permanecer muito tempo em Ares. O signo não importa tanto, porque o que importa é a área que ela ativa. No caso aqui, no mapa para o Brasil, está ativando a casa 5, que é a casa da criatividade, do amor, da felicidade, da alegria, no sentido de criar laços, né? Amorosos, afetivos, filhos, crianças, diversão. Já em Portugal, está ativando a casa 4, que é a base, a família, o lar, o país, a cidade. E na Espanha, de 3 para 4, está ativando também essa base, mas o que está à volta, a comunicação. Enfim, é um encontro muito complicado. Lua, emoções. Com Eris, as emoções ficam extremamente iradas e incontroláveis, cheias de discórdia. Com Quiron, essa discórdia ativa problemas que cada um de nós carrega lá da nossa infância, dependendo de onde está situado o Quiron no mapa de cada um. Mas é uma busca, uma necessidade de trabalhar com as dores autoimpostas. Lembrando que a Lua representa também a ancestralidade, o nosso passado, o nosso inconsciente. O Sol, do outro lado, em Libra, pede uma harmonia e um equilíbrio com isto. Mas a ativação por Marte, que é o deus da guerra, Marte, ele é a ação. Marte, ele não tem paciência alguma, ele está em Câncer. Não é um signo que ele gosta de estar, não. Por quê? Porque Câncer é água. Câncer é regido pela Lua. Veja, onde a Lua está? Em Áries, que é regido por quem? Por Marte. Então, nós temos aqui essas energias em signos em que eles não se entendem, eles têm uma dificuldade muito grande de reagir positivamente. Marte em Câncer, ele fica fraco. Por quê? Porque ele não pode tomar toda a ação que ele quer. Mas, por outro lado, ele vai ativar, ele vai esquentar a energia emocional de Câncer. As brigas dentro de casa, as brigas dentro do lar, as brigas na família. E aqui, se a gente cresce um pouco, as brigas no bairro, na cidade, no país, percebe? Por questões regionais. Esse Marte, fazendo uma oposição com Plutão, Plutão também está, portanto, em quadratura, não só com a Lua, como com Eris e com Quiron. Plutão terminando sua passagem por Capricórnio, questões da materialidade, questões da tradição, questões do mais velho, da cristalização de passado. Aqui Eris ativa e ativada também por Plutão. A discórdia vem através de situações conectadas com ira, com raiva. Bom, a própria história de Eris na mitologia. Ela quer cortar, ela vem, Plutão é uma lâmina que corta no sentido de uma foice. Vem aqui, quer cortar, transformar. Só que é uma tensão, cabo de guerra aqui. Questões emocionais, questões que estão lá dentro, no mais íntimo de cada um de nós, que pode vir à tona de uma forma virulenta. De uma forma até expressando violência. Por questões materiais, como eu já falei no vídeo de Marte e Plutão.
E o Sol, fazendo quadratura com Plutão e fazendo quadratura com Marte, faz com que a nossa harmonia, a nossa necessidade de equilíbrio possa perder aqui por essa reação emocional e emotiva tão intensa. E a pergunta fica, aonde você, no seu mapa, no seu gráfico, tem 24 graus de Áries, 24 graus de Libra, 23 graus de Câncer e 29 graus de Capricórnio. O terceiro decanato dos 4 signos cardinais, exatamente. Nós temos uma cruz cósmica ativada nos 4 signos cardinais. O que são os signos cardinais? São aqueles signos de mudança das estações. Eles dão um início a uma nova estação. Portanto, eles ativam Áries, Libra, Capricórnio e Câncer, signos cardinais dos 4 elementos. É importantíssimo, isso faz com que a energia seja mais forte, porque está dando como um pontapé inicial em uma etapa, em uma nova fase. Aqui no Brasil, com o ascendente em Sagitário, nós podemos ver também que a luz de pessoas ligadas a temas religiosos, espiritualistas, algum nome pode se apagar. Alguém pode perder o seu posto, porque o ascendente será Sagitário. O Sol foi eclipsado lá no começo dessa alunação libriana. Agora nós estamos no ápice dela. Como Júpiter rege Sagitário, e Júpiter também entra aqui ativando a Lua, que eu vou falar já já para vocês, também pode acontecer aqui que uma pessoa de autoridade ou dentro do sistema judiciário, essa pessoa ou que estava sendo muito ativada ou que ela tinha um risco de perder o seu poder ou o controle, agora ela passa a, de fato, por um lado, ter esse risco de anulação, só que como a Lua faz um sextil com Júpiter e o Sol, um trígono com Júpiter, que está em Gêmeos, nós já temos aqui uma sustentação um pouco maior em relação a esta figura de autoridade dentro do sistema jurídico, dentro do sistema judicial, conectado com as leis. E se alguma figura pode se apagar nesse meio, tanto religioso, espiritual, como judicial, jurídico, uma outra figura, ou esta mesma figura, consegue, de alguma forma, ou sair desse imbróglio, ou alguma figura nova surge, para ou contrapor esta que foi apagada, ou para substituí-la. Depende da situação, né, gente? Aqui apenas é que eu posso trazer é o que está apresentando o céu. Outro detalhe, muitos me perguntam, mas isso não pode mudar? Nossa, você está falando isso? Você está sendo negativa? Você está trazendo aqui talvez o medo? Gente, o astrólogo é o leitor do céu. O astrólogo não tem a capacidade nenhuma de mudar nada. Um astrólogo apenas falando em astrologia, ele não é vidente, ele não tem dons para isso. Por quê? Porque a gente se baseia na astrologia. Agora, se o astrólogo tem alguns dons, ele pode utilizar também na sua análise esses dons. Mas aqui eu procuro trazer para vocês simplesmente o que o céu astral está indicando, certo? Porque desta forma nós podemos desmistificar também a própria astrologia, que tem muita mistificação, né? Portanto, aqui eu não venho trazendo notícias de apocalipse, eu não venho aqui trazendo medo, simplesmente estou lendo o céu. E se as notícias, as mensagens não são lá muito agradáveis, eu sinto muito, mas eu preciso passar essas mensagens. Como eu comentei com vocês, então, Júpiter, ele está para o Brasil no mapa do início desta lua cheia, na casa 7, que é a casa que fala da minha relação com o outro, seja na parceria amorosa, seja na parceria comercial ou parceria que eu tenha. Esse Júpiter
ativado pela lua das 5, ele vem aqui falando que as questões de parceria precisam ser muito bem pensadas, trabalhadas. Por quê? Porque se nós temos um Plutão ali em Capricórnio, no finalzinho de Capricórnio, nos últimos graus de Capricórnio, Capricórnio fala da tradição. Júpiter lá em Gêmeos, ele vem comentando a respeito das necessidades de transformação que tem que passar o planeta. Júpiter está retrogradando, você também aqui em algum lugar encontra um direcionamento de um card para Júpiter em Gêmeos retrogradando, que não é uma energia tão simples. Por quê? Porque ele vai demorar para trazer as benesses que a energia de Júpiter pode apresentar. Só que este Júpiter ativado pela Lua ali na casa 5, que faz essa quadratura com o Plutão, indica que as transformações necessárias muitas vezes não ocorrem. Ou por quê? Porque as pessoas entram num processo de ira desmedida e acabam não parando para analisar as situações com uma mente mais fria, com uma emoção controlada. Se nós estamos completamente fora de nós emocionalmente, como é que nós vamos poder tomar uma decisão, fazer uma transformação, aceitar um corte ou ter que realizar um corte? Porque sim, às vezes isso é necessário nas nossas relações. Outra coisa, Gêmeos é comunicação, é movimento. Ali pode acontecer o quê? Uma explosão muito forte de fofoca, de diz que me diz, de fake news. Olha o que nós estamos vivendo hoje na sociedade de mentiras. Eu vejo muitas pessoas acreditando em vídeos, em fotos de inteligência artificial. Tanto que as mídias estão pedindo para que seja ali adicionado um rótulo de inteligência artificial. Por quê? Porque está confundindo a maioria das pessoas que não tem aí o conhecimento para poder discernir isso é real ou isso é falso. Veja o processo e a mudança que já vem vindo. Porque antes não tinha como imitar a voz de alguém, colocar uma voz, uma fala num vídeo que não fosse original. As pessoas percebiam, hoje é tão perfeito que a gente não percebe. Ou então a própria imagem, que ela é tão manipulada que ficam sem saber. É tão perfeita que até quem entende desse processo todo não sabe se aquilo é real ou não. Júpiter representa a questão das leis, da justiça, da ética, da moral, da religiosidade, da espiritualidade, do aprofundamento em conhecimento. O ascendente do mapa no Brasil é Sagitário, que é regido por Júpiter, que está em oposição ao ascendente. Já na Europa é Capricórnio, mas da mesma forma, o Júpiter, ele sempre quer chegar ao mais alto cargo, afinal de contas, Júpiter, os Zeus, é Deus do Olimpo. E Capricórnio, ele quer essa construção segura desse alto cargo, por exemplo. Veja que a energia para este período não está nada fácil, por isso eu venho dizendo que cada um deve procurar dentro do seu mapa astral natal, se você o tiver, o último decanato dos 4 signos cardinais, ver quais são as casas, principalmente onde está a Lua e onde está o Sol, porque é aí que vai ser o palco principal para cada um de nós, certo? Aí é que nós vamos poder ver aonde essa energia vai nos levar. Se vocês acharem que é importante, eu posso fazer um próximo vídeo indicando o que acontece com quem tem a Lua no ascendente em casa 7, né? Nesse momento, a Lua do momento, 24 graus de Áries, 24 graus de Libra. O que é esta cruz cósmica pode apresentar para vocês. Se vocês acharem relevante, coloque aqui nas mensagens aqui embaixo, que eu já gravo um vídeo trazendo aqui o posicionamento da Lua e do Sol nos 12 signos, nas 12 casas, certo? Aqui eu vou parar por agora, porque o vídeo já está longo, e eu gostaria muito que vocês pensassem, assistissem o vídeo, analisassem todo este processo. Por isso eu convido sempre para assistir os vídeos anteriores. Eu venho desenrolando um movimento do céu astral, um ciclo importante de transformação, e esse é mais um. E claro,
Como eu disse, se vocês acharem relevante, eu apresento para vocês também esse posicionamento dessa lua cheia para as casas. E aí vocês analisam dentro do mapa pessoal de cada um. Se você gostou desse vídeo, não esquece, se você não é inscrito ainda, se inscreva, acione a sinetinha. Se você é inscrito, verifique se a sinetinha está acionada, porque algumas pessoas me dizem que não recebem o anúncio, né, o aviso, no caso, do YouTube, que eu lancei vídeo novo. Curta, comente, compartilhe, vem aqui interagir comigo, vem interagir aqui com a comunidade, e nós vamos continuar nesse caminho de apresentação deste céu astral que vem bem nebuloso. Te aguardo na próxima. Tchau!